da gente falar sobre o texto, né? Nós vamos dar só uma passada nesse Evangelho de Lucas para ver o que estava acontecendo, né? Por que Jesus falou isso? Ele estava num sábado, né? Porque antigamente sábado não era dia de fazer nada, era um dia de descanso. Seria a mesma coisa de ser chamado de o nosso domingo, só que é o nosso domingo sem fazer nada de bom. Só que ele estava com os discípulos, né, arrancando umas espigas, né, umas eles comiam, né, outros eles guardavam, né. Aí quando os fariseus passaram por Jesus e falou assim: você não sabe que não é lícito fazer isso dia de sábado? Aí Jesus respondeu, né? Você nunca leu, né, sobre o rei Davi, que quando teve fome, ele não deu de comer quem que ele estava com fome? Você não viu que o rei Davi, ele entrou na casa de Deus, tomou o pão, comeu e depois deu a todo mundo, não só o sacerdote que estava ali? Aí Jesus ainda continua falando, né? O filho do homem é senhor até no sábado. E também, né? Aí passou o tempo, aí chegou outro sábado, Jesus novamente, né? Estava ensinando. E ali tinha um homem com a mão torta, né? Aí, na mesma hora, o sacerdote já foi atrás de Jesus para saber assim: será que Jesus vai curar a mão desse cara? Aí, na mesma hora, né, ele observou, né? E fala assim: agora a gente pega Jesus nessa, nós vamos acusar ele de estar fazendo coisa errada no dia de sábado. Jesus é muito esperto, ele já sabe muito bem o que está acontecendo. Aí ele começa fazendo a seguinte pergunta: gente, é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o mal também no sábado? É bom salvar uma vida ou é bom matar? E aí, né, o sacerdote ficaram assim, sem saber o que responder. Aí ele falou assim com o moço da mão tortinha, né? Levanta-te, vem aqui, estende-me a tua mão. Aí na hora que o moço já foi estender a mão já curou, né? E o sacerdote, é lógico que uns ficaram com raiva, né? E ficava julgando, olha, o que ele está fazendo? O que ele deixou de fazer? E aí, o que ele fez? Ele deixou, não se tomou pelaquela raiva e pegou os discípulos, né? E subiu ao monte para orar, né? Aí que ele faz o sermão da montanha. Então, agora que a gente já fez essa busca, né? E é nós vamos chegar nessa parte daqui a pouco ao versículo 44, no decorrer do texto. Nem se vinde uvas dos abrolhos, tá? Nós vamos chegar aí. Eu vou lendo frase por frase do texto do Emmanuel, para a gente ir conversando sobre cada uma delas. Peço ajuda, como diz o Elinésio aí, quando ele falou assim, olha, que os espíritos protetores, né, me ajudassem nesse estudo, eles podem falar nos meus ouvidos e também podem usar cada um de vocês para poder me ajudar. Então, se alguém falar assim, olha, isso é isso, ótimo, tá? Vocês estão me ajudando, vocês são parte desse espírito, né? Vocês são espíritos também, né? Encarnados
mas não deixou de ser espírito, só está com a proteção da carne. Na primeira linha desse texto, ele fala assim: o cristão é um combatente ativo. Olha para você ver, o cristão é um combatente ativo. Então, para a gente ser um cristão, não existe essa folga no sábado ou no domingo, não. Como a gente costuma imaginar, nós somos cristãos a semana inteira. Mas aqui ele fala assim, olha, combatente ativo. Esse combatente dá a impressão que a gente está numa batalha. Aí eu pergunto, que batalha que é essa? Essa batalha, gente, é das nossas tendências. E a gente sabe que a gente está aqui na Terra, né? E a gente tem o nosso lado luz e nosso lado sombra. E, então nós temos que lidar com esse combatente para livrar-nos das más tendências. As más tendências no sentido da gente sempre praticar o bem, porque a lei de Deus é a lei do amor. E nós estamos aqui para trabalhar o amor, né? E ativo, né? Combatente ativo, quer dizer, somos nós, não é ninguém para chamar sua atenção assim. Olha, alguém de fora vem e fala assim: você tem que lutar contra esse vício, você tem que lutar contra isso. Não, é você lutando com você. Por isso que é ativo. Depende da sua boa vontade, depende do seu querer, né? Não, não depende do outro, não. Então, essa atividade aí depende de você. Na segunda linha, Emmanuel nos diz: despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e a complexidade do trabalho. Muitas palavras difíceis, né? Então, que aturde-se-lhe a visão, quer dizer, você fica tonto, né? Se às vezes a sua visão fica um pouco entorpecida, não de ficar cego, né? No corpo físico, mas sim cego no seu espírito. Às vezes a gente confunde muito, né? O por que, né, esse trabalho, né? Porque aqui está chamando a gente para trabalhar. Francisco de Assis também, quando estava no início da sua carreira, né? Ele, ele teve essa visão turva, quando ele teve a intuição assim, olha, de Deus, de Jesus falando com ele assim, olha, edifica a minha igreja. Aí o que ele foi fazer? Ele foi lá, juntou dinheiro e começou a refazer a igreja. E quanto mais ele colocava pedra, ele procurava construir a igreja, tudo dava errado, porque ele entendeu errado. Porque, na verdade, o que Jesus queria dizer era para poder ajudar as pessoas, era para ele conseguir recuperar as ovelhas dele, e não fazer uma casa física, mas sim ajudar as pessoas a achar sua espiritualidade, a voltar à sua espiritualidade. Então, a mesma coisa, a gente às vezes fica tonto, achando que trabalho é esse que Jesus nos convida, né? É, é, eu fiquei tão feliz, né? Porque nessa hora, nessa promessa de trabalho aqui, ó, que que a complexidade do trabalho, né, que aqui fala, nesse mesmo evangelho, tem uma parte que fala assim, olha, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, Tiago, André,
João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Então, ele chamou esses 12 e deu o trabalho, né? Judas, irmão de Tiago, o Judas e Iscariote. E levou eles para um lugar e falou assim: olha, a partir de hoje vocês serão meus discípulos e vocês vão ajudar quem quer me ouvir e curar a quem precisa curar das suas enfermidades. E também vocês vão ajudar também é, é, as pessoas que estão atormentadas pelos espíritos imundos, para que elas sejam curadas. Então, olha para você ver que legal. Jesus chamou os discípulos e para dar o trabalho. E antes eu falei com vocês que eu fiquei muito feliz, né, com essa passagem. Por quê? Porque eu fiquei feliz quando eu soube que eu também faço parte desse apóstolo de Jesus. Mas só que a minha felicidade é maior ainda quando eu descubro que não só eu sou um destes apóstolos, mas é todo aquele que acredita em Jesus é um apóstolo. Então, esse trabalho que Jesus nos chama é para isso. É um trabalho que está escrito aqui como é complexidade do trabalho. Mas por que complexidade do trabalho? Porque trabalhar com a gente mesmo e com o próximo não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós somos muito difíceis. Às vezes a gente acha que o outro que é difícil, mas se a gente for pensar, olha para você ver. Se eu leio essa aqui, olha, Jesus me chamou para ser discípulo e começo a pregar as coisas que Jesus falou de acordo com a minha visão, só a minha visão que está certa, então Jesus quis dizer isso, eu vou estar me tornando uma cega, né? Eu vou ter esse entorpecimento que ataca aquela pessoa que acha que a tarefa de Jesus é longe do Evangelho. Então, aqui cabe a gente sempre nos reportar, né, ao Evangelho, a Jesus, que Jesus, na verdade, educava todos pelo amor. Aí está a complexidade, porque muitas vezes eu quero que a minha ideia seja mais forte do que a ideia de Jesus. E a ideia de Jesus é a ideia do amor. Por isso que é complexo. E depois, no terceiro parágrafo, está escrito assim, olha, dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Cipoais, gente, onde tem muito cipó, pode ser entendido também assim, olha, como o trabalho de arrancar o cipó do mato, tá? Ou, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, o cipó, ele é demais. Quando ele agarra numa árvore, ele, ele sai, você sai puxando tudo, né? E o cipó é danadinho. Você pensa que ele é fraquinho, mas ele é bem forte. Então, é bem difícil de tirar, né? Então, dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Quer dizer, às vezes a gente acha que só porque a gente está no trabalho edificante que a gente vai parar a dificuldade, vai parar os nossos tropeços, a gente não vai ter nenhuma erva daninha crescendo na gente. E vai, porque a gente está aqui para aprender. Infelizmente, o aprendizado ele passa ainda
pelas nossas dificuldades, porque a amiga dor, né, ela nos ensina muito, né, nos ensina muito mesmo. E as dificuldades, né, com a amiga dor, é um processo de evolução. E toda vez que eu lembro que fala, né, em processo de evolução, eu me recordo muito das crianças, elas quando elas estão aprendendo a andar. Eu acho esse exemplo assim fantástico, né? Porque eu escuto muita gente falando assim: "Ah, eu que ensinei meu sobrinho a andar, eu que ensinei meu filho a andar, eu que ensinei Beltrano a andar". Ninguém ensina ninguém a andar, né? Na verdade, a pessoa aprende sozinha. Você pode dar a mão, você pode fazer o que quiser, mas o andar é a pessoa com ela mesma. O falar também da mesma forma, né? Então, a evolução também é cada um. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela dá cabeçada, ela cai, né? Ela levanta, até que um dia ela toma ciência assim: olha, eu já sei andar. Aí ela começa a dar uns 3 passinhos, cai. Ou se não, passa mais 3 passinhos, ela já faz assim com a mão, assim, olha, para poder segurar onde tiver um apoio. E depois ela já vai andando. E isso não significa que ela não vai cair mais, ela vai cair. Só que ela já está com as mãozinhas na frente, já aprendeu a se defender. Então, a mesma coisa é a nossa evolução, né? Essas dificuldades aqui, os tropeços que a gente está aprendendo a andar, a gente ainda faz isso. É, é, tem, tem vezes que a gente tá estudando que, por exemplo, eu tive que estar tudo rabiscadinho aqui, olha, o meu estudo, por quê? Eu não sabia o que, que era a palavra vindimam, não sabia o que, que era abrolhos, aturde, não sabia. Aí eu tive que procurar o dicionário. E com isso, não vai. Em momento algum, eu achei que eu já sabia todo do texto. Eu tive que pesquisar no Evangelho, por quê? Porque eu ainda tinha muita dificuldade. E depois que eu pesquisei tudo, né, essas palavras todas e o Evangelho, eu fui entender o que, que ele quis dizer com o título Espinheiro. E esse texto ele é tão lindo, gente, mas é tão lindo que à medida que ele vai postando o texto, ele está falando sobre espinheiro, que é o título, né? Ele vai falando sobre a terra, sobre a semente, sobre a colheita, e a gente começa a enxergar um campo, sabe? É muito lindo mesmo esse texto. É um texto que vocês devem ler para você entender o que, que eu estou falando com vocês. Então, como eu, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, que a dificuldade, o tropeço e as ervas daninhas é um processo de evolução, né? Vocês podem até não acreditar que o processo de evolução existe, vocês são livres, mas só que ele acontece. Então, ninguém que está nesse grupo aqui, ou ninguém que eu conheça, está no mesmo ponto que eu de quando nasceu. Já evoluiu fisicamente, já evoluiu espiritualmente também, né? No número 4, né, no parágrafo 4, Emmanuel nos diz: e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Então, aqui, olha, ele fala o seguinte: no início ele fala do trabalho, né?
Já no 4, ele fala o seguinte, que o evangelho é a ferramenta, né? Está escrito aqui, olha, com propriedade de conceituação, quer dizer, o evangelho é uma ferramenta de trabalho para a gente vindimar nos abrolhos. Quer dizer, se você vai lá colher num lugar rochoso ou no meio do espinheiro, então usa a ferramenta correta que é o evangelho. Então, nessa parte aqui eu retomo ao evangelho de Lucas, que fala assim, olha, depois que ele recolheu os 12 discípulos, né, ele fala assim com os discípulos. E levantando ele, me desculpa, gente. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados que tendes fome, bem-aventurados homens que vos odiarem. E aí ele fala todas as bem-aventuranças para os discípulos, né? Então, ele está falando o quê? Ele está falando com os discípulos o seguinte: o trabalho não vai ser fácil, vai ser árduo, mas vai ser muito bom para vocês, porque vocês vão saciar quem tem fome, vocês vão ajudar quem chora, vocês vão ver muita separação, mas vocês vão ser iguais aos profetas. Aí acontece as bem-aventuranças, né? Aí, você traz uma aguinha para mim, fazendo favor? Pode ser no copinho dali. Obrigada, gente. Vocês me desculpem aí. Aí vem o número 5 que está escrito assim, olha. Entretanto, seria Jesus. Obrigada. Obrigada. Gente, me perdoa de novo, mas eu estava tossindo. Voltando ao 5. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Então, quer dizer, na hora que ele chamou, né, os discípulos para ser seus seguidores, ele falou assim: vocês vão ter só o evangelho. Tá? Vamos agora ficar de braço cruzado, porque vocês já são mesmo os apóstolos, então para quê? Né, que vocês vão fazer? Só pregar? Não, né? Não. O nosso trabalho, a gente tem que voltar de novo para o que fala o Sermão da Montanha, né? Então, está escrito lá, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, aqui, olha, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços? Então, aqui já está colocando Deus no nosso caminho, aqui, olha. Então, seja misericordioso, como também vosso Pai o é. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão.
Então, não dá para ficar de braço cruzado, principalmente o coração, né? Porque é tão fácil, não é? A gente perdoar, não condenar, não julgar. A gente julga a gente o tempo todo. Imagine o próximo, né? E se a gente julga o próximo é porque a gente julga a gente primeiro, tá? Nós somos o primeiro a ser julgados. Nos 6, olha aqui, se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Então, se a gente ainda está no meio do espinheiro, a gente já recebeu inúmeras ferramentas de Deus. Né? Inúmeras ferramentas de Deus. Aí, quando ele fala isso, eu volto de novo no Evangelho de Lucas, onde ele fala o seguinte: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos deitarão a vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, nós já recebemos as ferramentas, né? E o Evangelho fala, né? O que foi dado, o que foi dado será cobrado. Né? A gente, quando trabalha, você trabalha diariamente, recebe mensalmente, mas esse salário que você recebe está contando os dias corridos, né? Então, se você recebeu esse serviço, você tem as condições certas, as ferramentas corretas para trabalhar, né? Quando você vai trabalhar, se você não tem uma dúvida, você procura, né? No meu caso, ser professor, eu tenho que fazer o planejamento, tenho que fazer o plano. Então, aqui, ó, está a nossa ferramenta aqui, olha. Dai e você usar dado, né? Na medida certa, transbordando, né? Não é assim, você não recebeu pouco para poder trabalhar a seu favor, você recebeu muito. Linha 7. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Enfrentar, não é deixar para depois, é de frente, não é dar as costas para o serviço, é se ajudar, porque quem não se ajuda, como diz no Evangelho, porventura o cego pode guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Então, para quem que está querendo ajudar o próximo, não pode ser cego. Tem que se instruir, né? Tem que fazer a sua parte. 8. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira, porque muitas vezes a gente reclama, né, das nossas escolhas, do nosso serviço com a ferramenta toda, a gente fala assim: por que eu, meu Deus, está tão difícil? Aí alguém te fala assim: ah, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Ah, mas eu sou muito lento, eu não consigo aprender. Aí, às vezes, eu perdi um filho, né? Ah, mas a minha luta é muito dura. Ou eu perdi meu pai ou minha mãe. Ai, a minha vida é muito dura. Alguém está falando mal da gente. Nossa, mas o fulano de tal é ruim demais. É, é,
Lembra só do Jesus na sua crucificação, né? Olha para você ver, na mesma, no mesmo lugar que ele foi aplaudido, né? Com as palmeiras lá, né? Como se fosse o rei dos judeus. Ele também, nessa mesma rua, né, nessa mesma cidade, ele foi condenado como o pior dos piores. Né? E não lembro de Jesus reclamando que ele está passando por isso. Inclusive, assim, até mesmo né, na cruz ele pediu pela gente. Né? Então, a gente faz muito de vítima e tem que esquecer que Jesus deu exemplo. Né? E ele já falou ali que ele é o evangelho. Então, por isso que a gente tem de enfrentar o serviço. Linha 9. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Será, gente? Será que é a dificuldade que é insuperável? Ou eu estou fazendo força contra a vontade divina, achando que a minha vontade é que tem que prevalecer? Lembra do exemplo que eu dei do menininho cair no chão? Toda hora ele caía, toda hora ele caía. Depois, o que, que ele começa a fazer? Começa a usar a mão para não cair, e quando cai, ele coloca a mão. Olha para você ver, ele abriu a consciência dele que é o seguinte: para não cair, eu posso usar as minhas mãos, que eu consigo ter o equilíbrio. E mesmo eu caindo, se eu usar as minhas mãos, não vou me machucar tanto, igual quando eu caía com o corpo inteiro. Então, os espinheiros, eles estão aqui é para a gente aprender. Antigamente, a gente chorava quando acontecia alguma coisa com a gente, né? Desesperava. Agora, será que eu preciso disso? Antigamente, eu dava uma de vítima. Só que depois vem a consciência e me fala assim: não, você não é vítima, não. Os espinheiros estão aí é para poder eu ficar esperto. O dia que eu parar de reclamar de algum problema meu, aí eu já consegui falar que meu espinheiro não é a causa do meu obstáculo, né? Aliás, né? Então, a existência do espinheiro, ela tem que ter, a gente tem que ter a dificuldade, igual eu falei lá em cima. Ninguém consegue evoluir se não tiver as dificuldades. Então, olha que legal. Se eu estou numa faculdade e o professor está explicando a matéria, não ter prova nenhuma, e eu, no final do ano, eu consigo diploma para construir uma casa, eu virei um engenheiro. Será que eu vou ter a minha confiança de que eu posso construir uma casa? Será que eu fiz um cálculo certo para essa casa ficar erguida? Será que eu sei calcular uma viga? Será que essa coluna vai sustentar a casa? Eu não sei, eu não fiz prova nenhuma. É muito interessante. Como é que eu vou saber? Acho que eu vou lá perguntar para o meu professor se eu tenho condições de construir essa prova. Então, a mesma coisa os nossos espinheiros aqui. Se eu não tiver prova, eu não sei se eu vou estar boa naquilo, não. Se, por exemplo, na hora que tivesse convidado eu para fazer esse estudo, será que eu dou conta? Se eu negasse, não ia me ajudar em nada, mas também não ia me atrapalhar, não. Mas a partir do momento que eu aceitei, opa, eu tenho que estudar. Será que eu sou capaz? Se eu não estudar, eu não sou capaz, não. Vai chegar um dia
que só de pegar... Aliás, nem vou pegar o evangelho, não. Eu já vou falar assim, olha, tudo que Jesus ensinou já vai estar na minha cabeça, por quê? Já estudei, já estudei, já estudei, já passei por obstáculo, por espinheiro. É assim a nossa vida. Se a gente não conseguir ir para frente, através das provas, a gente sempre fica na dúvida. Será que eu sou capaz? 10. Então, ele faz a pergunta no 9. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos? A resposta: não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrima. Então, no 10, está querendo dizer o seguinte: não, nada vem de graça. Por que não vem de graça? Porque a gente ainda tem a tendência de acreditar que as coisas de graça não têm valor. A gente ainda acredita nisso. Então, está escrito aqui: se hoje é impossível, né, a colheita, então ataquemos o chão duro, quer dizer, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Então, se a gente ainda não dá conta de se cuidar, vamos lá atacar. Aí no Evangelho, de novo, aí Jesus fala: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, quer dizer, primeiro a gente tem que trabalhar a gente mesmo. É o que a Casa Espírita fala muito na reforma íntima, né? Aí muita gente fala assim, mas o que é a reforma íntima? É o cuidar, né, dos nossos sentimentos, é cuidar das nossas tendências, né? É tirar esse argueiro aqui, ó, primeiro do meu olho para depois olhar o outro. Então, é a gente trabalhar pela gente mesmo. 11. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Olha que lindo. Ele fala aqui que o trabalho é duro, que a gente tem que trabalhar, só que ele fala o seguinte, que sempre haverá respostas para nossas preces. Quando a gente não reza para Deus. Deus não precisa de oração nenhuma. Quando a gente reza, pede a Deus força, ou agradece a Deus, né? Porque aqui está escrito aqui no Evangelho. Por que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe os figos dos espinheiros, nem vos vindimam uvas dos abrolhos. Então, é isso aqui, ó, que está lá no título, né? Então, a gente não consegue colher uva dos espinheiros, porque enquanto a gente ainda não trabalhar o nosso espírito, a gente não vai dar conta. Mas sempre haverá chuvas, quer dizer, sempre haverá alguém lá em cima olhando por nós. Essas chuvas, esses generosos mananciais da terra, né, abençoando o seu esforço, é o nosso anjo da guarda, é o nosso conhecido guia espiritual, amigo espiritual,
Qualquer nome que você der, aquele que te ajuda em outro plano, né? Isso que é o céu, em outro plano, né? E no 12 está escrito assim: a divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Olha que lindo, né? A gente trabalha, trabalha, e depois no final do mês tem o nosso salário, né? E a mesma coisa aqui, olha, depois desse trabalho tudo que a gente tem, a gente vai colher, né? Tem aqui a promessa, né? De colher um fruto doce e suave. Aí Jesus fala nesse evangelho aí. É, o bom, esse aqui eu já li, né? Deixa eu só pegar a parte aqui que nos reporta isso aqui direitinho no Evangelho. Né? Ele fala o seguinte assim. Aqui mesmo. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei. Então, aqui, né, esse fruto suave é quando nós também chegaremos a Cristo, né? Porque aqui o nosso propósito é ser igual ao nosso irmão, que ele fala. Vós sois Deus. Eu acho que eu já estou passando o tempo, não é, Fatinho? Sim, exatamente. Me Estamos a perdoe. 4 minutos a Isso, mais. então, me desculpem, mas esse é o estudo de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Já vou para a prece final e eu vou repetir a prece de alguém que eu ouvi essa semana. É uma prece pequenininha que falava assim: Deus, que eu consiga observar o meu corpo hoje e dar mais importância ao toque do meu coração. O meu coração, ele bate de acordo com as palavras de Jesus. E Jesus nos fala: eu te amo, eu te amo. A cada batida do meu coração. Então agora se esforce e toda vez que você escutar as batidas do seu coração, lembre-se que é Jesus dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mais de 120 vezes por minuto. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Que assim Popó. seja. Esse texto é bastante rico. Como você disse, eu repito as suas palavras. Então, eu sugiro a quem não tem o livro, o livro Caminho, Verdade e Vida, mesmo que seja a versão como a que eu tenho, que é de bolso, mas é fantástico. Todos os textos do Emmanuel, ele sempre nos deixa uma lição de uma forma que você, às vezes, precisa ler mais de uma vez para entender, mas é muito bom, sempre, sempre, ele está nos ensinando alguma coisa. Que a semana seja boa para todos nós, abençoada, que seja uma semana de muita paz, de muita
colheita boa, né, de aprendizado. Vamos começar por nós mesmos, na nossa reforma íntima. Cada um sabe de si, sabe aonde, qual é o seu maior defeito e o que precisa começar a melhorar. Cada defeito que eu corrijo, que eu tento buscar uma melhora, é um esforço enorme, né? E um aprendizado muito grande para que a gente possa se autoconhecer e cada dia ir em busca desse encontro com Cristo para sermos, no dia de amanhã, pessoas melhores. Jesus nos abençoe, que a semana seja abençoada para todos nós. Que fique nesta sala somente quem vai participar do Reiki. E até o